Eles criaram a democracia, mas escravizavam seus inimigos. Construíram templos para deuses, mas se destruíram em guerras sem fim. A Grécia Antiga não foi apenas berço da civilização, foi palco de sangue, traição e genialidade. O que você sabe é só a superfície. Agora, mergulhe comigo nas origens de um império que moldou o mundo e quase desapareceu na poeira da história. Em um território montanhoso, cercado por mares azul escuro e céus impiedosos, nasceu uma civilização que desafiaria o tempo. A Grécia Antiga não surgiu como um império unificado, mas como um mosaico de cidades-estado, conhecidas como polis, independentes, rivais, muitas vezes inimigas. Entre elas, duas se destacariam: Atenas, o berço da filosofia e da política, e Esparta, a máquina de guerra mais temida do mundo antigo. Enquanto os atenienses erguiam teatros e debatiam ideias nas praças, os espartanos treinavam seus filhos para matar, desde os 7 anos de idade. Mas a origem da Grécia vai além das guerras e das ideias. Ela começa com os micênicos, um povo guerreiro que influenciou profundamente a mitologia grega. Depois vieram os dórios, que trouxeram armas de ferro, e mergulharam a região num período sombrio conhecido como Idade das Trevas grega. Foi nesse cenário instável, de ruínas e recomeços, que surgiram os valores que moldariam o Ocidente: a busca pela glória, a honra em batalha, o culto aos deuses, a arte da retórica. A geografia fragmentada, com montanhas isolando vilas, fez nascer uma cultura competitiva, onde cada cidade queria ser maior, mais forte, mais lembrada. A Grécia não nasceu para ser unida. Ela nasceu para brilhar em conflitos, questionar certezas, e deixar um legado que atravessaria milênios. A história da Grécia Antiga não pode ser contada sem sangue. Desde cedo, os gregos entenderam que o poder era conquistado pela força. E foi nas guerras que eles escreveram seus capítulos mais sombrios e gloriosos. O inimigo mais temido surgiu do leste, o poderoso Império Persa. Governado por reis que controlavam milhões, os persas avançaram sobre as pequenas cidades gregas. Mas o que parecia ser um massacre, virou resistência. Na lendária Batalha de Maratona, um pequeno exército ateniense derrotou os persas e iniciou a lenda da coragem grega. E nas Termópilas, 300 espartanos, liderados por Leônidas, enfrentaram milhares de soldados do rei Xerxes. Eles sabiam que iam morrer, mas morreriam como heróis. A vitória final veio no mar, em Salamina, onde os navios gregos afundaram a arrogância persa. A Grécia venceu. Mas a paz não duraria. O inimigo seguinte veio de dentro. Duas potências, Atenas e Esparta, mergulharam o mundo grego em uma guerra civil brutal, a Guerra do Peloponeso. Anos de traições, fome, pestes e massacres. Gregos matando gregos em nome da supremacia. No fim, não houve vencedores. Apenas ruínas. As guerras enfraqueceram a Grécia. Mas criaram mitos, heróis e cicatrizes que atravessaram a história. Para os gregos, a glória era eterna. Mas o preço era a destruição. Mesmo cercada por guerras, traições e ambição, a Grécia Antiga foi o berço de algo ainda mais poderoso: o pensamento. Enquanto impérios caíam pela espada, os gregos criavam perguntas que ninguém ousava fazer. Quem somos? De onde viemos? Qual o sentido da justiça, da ética, da existência? Em Atenas, surgiu um homem estranho, que nada escrevia e tudo questionava: Sócrates. Seu método era simples: perguntar. Mas suas perguntas foram tão incômodas, que foi condenado à morte. Seu legado, porém, sobreviveu em seu discípulo, Platão, o idealista. E depois em Aristóteles, o lógico. Juntos, moldaram a base da filosofia ocidental. Mas não foi só com palavras que a Grécia brilhou. Hipócrates revolucionou a medicina, separando o conhecimento da superstição. Pitágoras, com números e formas, enxergou a harmonia do universo. Heródoto, o pai da história, tentou entender os fatos, não apenas repeti-los. O teatro também nasceu ali, tragédias que exploravam o medo, a culpa, o destino. E a escultura, a arquitetura, a poesia, tudo buscavam um ideal: o equilíbrio entre corpo e mente, entre razão e emoção. Para os gregos, viver bem era mais do que sobreviver. Era pensar, criar, duvidar, deixar um legado que transcendesse a carne.
E mesmo em meio ao caos da guerra, eles entenderam: a verdadeira eternidade não está nos templos, está nas ideias. Para os gregos, os deuses não estavam distantes no céu. Eles caminhavam entre os homens, amavam, odiavam, destruíam. Eram poderosos, mas também falhos, espelhos ampliados da alma humana. Zeus, o senhor dos céus, lançava raios com ira. Atena, deusa da sabedoria, nascida da cabeça do próprio pai. Poseidon, que dominava os mares e os terremotos. Hades, senhor do submundo e do destino dos mortos. Os gregos viviam sob a constante vigilância dessas entidades. Cada colheita, cada guerra, cada doença, tudo era sinal de bênção, ou castigo. Para agradá-los, erguiam templos, faziam oferendas e rituais. Alguns envolviam vinho e dança. Outros, sacrifícios. Os oráculos também eram temidos. O mais famoso, em Delfos, falava em enigmas, como se a própria voz de Apolo sussurrasse entre fumaça e delírio. Reis e generais não ousavam agir sem antes consultar seus presságios. E havia os mistérios eleusinos, cultos secretos que prometiam revelações sobre a vida após a morte. Poucos sabiam o que acontecia lá, e quem revelasse, era punido com a morte. Na Grécia, o misticismo não era religião, era parte da vida. Os deuses podiam elevar um homem à glória, ou arrastá-lo à perdição com um simples capricho. E o mais assustador: mesmo após milênios, suas histórias ainda vivem. Porque no fundo, eles nunca foram apenas deuses, sempre foram reflexos de nós mesmos. A Grécia brilhou, mas por pouco tempo. As guerras internas, o orgulho das cidades-estado e a rivalidade eterna entre Atenas e Esparta enfraqueceram o mundo grego. Enquanto disputavam poder entre si, um novo inimigo crescia ao norte, a Macedônia. Foi então que surgiu um jovem rei com sede de conquista, Alexandre, o Grande. Em menos de 10 anos, ele destruiu impérios, fundou cidades e levou a cultura grega até o Egito, a Pérsia, e além. Com Alexandre, o mundo ficou grego, mas a Grécia, paradoxalmente, perdeu o controle sobre si mesma. Após sua morte, o império se fragmentou, e os antigos valores helênicos se dispersaram. Mais tarde, surgiria um novo império, mais pragmático e brutal, Roma. Os romanos admiravam a cultura grega, mas a tomaram para si. A Grécia tornou-se província. Suas cidades perderam força. Seus templos foram saqueados. A civilização que ensinou o mundo a pensar, agora era apenas um eco. Mas ideias, ao contrário de impérios, não morrem. E a queda da Grécia foi apenas o início de um legado que jamais seria esquecido. A Grécia caiu, mas nunca desapareceu. Sua arquitetura está em nossos prédios. Sua filosofia, em nossas leis. Seus mitos, em nossos filmes. A democracia que praticamos, a lógica que usamos, o teatro que assistimos, tudo nasceu ali. Mesmo milênios depois, ainda vivemos à sombra dos deuses e dos pensadores gregos. A Grécia ensinou o mundo a pensar, a duvidar e a sonhar. Porque civilizações caem. Mas ideias, as verdadeiras, jamais morrem. E enquanto houver quem conte essa história, a Grécia continuará viva. Se essa jornada pela Grécia antiga te prendeu, imagine o que ainda vem pela frente. Inscreva-se no canal, ative o sininho e faça parte de quem valoriza o passado para entender o presente. Deixe seu like, compartilhe com quem ama a história, e nos vemos no próximo capítulo. Porque aqui, cada civilização tem voz, e cada ruína, uma história para contar.